Muitas vezes os jovens, eles têm uma dificuldade muito grande de conversar com os pais sobre assuntos difíceis. E eles se utilizam da internet nessas situações. Não só nessas situações, mas às vezes também quando eles estão em sofrimento, quando eles estão vivenciando algum problema, que eles têm uma dificuldade de partilhar sobre esse problema com outras pessoas. Então, eles vão buscar informações sobre esse problema onde é mais fácil hoje, nas redes sociais, na internet, no Google. Será que a gente sabe tudo que os nossos filhos estão acessando? Nem sempre. E se a gente soubesse, será que a gente saberia conversar com eles apropriadamente? Isso é muito difícil. E é muito difícil porque nós mesmos não sabemos como abordar determinados assuntos com os nossos filhos, porque nós temos dificuldade de saber a forma certa de abordar esse assunto de forma com que isso não se torne um problema ainda maior. E por que nós temos essas dificuldades? Porque também nós temos dificuldade de lidar com o que eles pensam e dificuldade de lidar com o que nós pensamos a respeito das coisas que estão acontecendo. Então vamos dar um exemplo. Se o nosso filho está acessando algum conteúdo, por exemplo, com relação à depressão, ou algo relacionado a suicídio, ou algo relacionado à saúde mental, muitos pais vão se sentir ansiosos, muitos pais vão se sentir com medo diante desse tipo de conteúdo, quando eles sabem que os filhos estão acessando esse tipo de conteúdo, por exemplo. Mas será que todos vão sentir essa mesma emoção? Nem sempre. Alguns vão sentir tristeza, por exemplo. Eles vão ficar tristes, vão ficar mais deprimidos, se sentindo, às vezes, tendo um pensamento de que eles são impotentes para ajudar esses filhos. E às vezes isso torna a conversa cada vez mais difícil. Então, se a gente conseguir compreender como é que a gente pensa diante dessas situações, outros pais vão ficar até com raiva, vão ficar irritados. Poxa, mas eu dou tudo para ele, eu dou tudo pro meu filho tem tudo que ele precisa, como assim? Ele tá com pensamentos negativos, como assim ele pode estar deprimido se eu dei tudo para ele que ele queria? Então outros podem se sentir raivosos se eles pensarem dessa forma. Então cada tipo de pensamento que a gente tem, ele gera um tipo de emoção diferente. Se eu tiver um pensamento do tipo, e agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou enfrentar essa situação? Com quem eu vou falar? O que será que eu vou fazer? Eu vou ter uma ansiedade, um medo. Como nós lidamos com essas emoções? Muitas vezes no medo a gente paralisa. A gente fica com medo, acho que eu nem vou tocar nesse assunto. Melhor eu nem conversar com meu filho sobre isso, porque se eu conversar com ele sobre isso, eu posso suscitar uma ideia nele, e suscitando uma ideia nele, vai que ele faz alguma coisa. E às vezes essa falta de conversa é que gera mais sofrimento para o jovem. Então, será que essas estratégias que a gente está usando, será que elas estão realmente ajudando? Será que a gente poderia ser mais assertivo? É possível ser mais assertivo. É claro que a gente pode trabalhar com todas essas emoções de uma forma mais funcional, de forma que a gente possa chegar no nosso filho e ter um acesso maior a ele, saber iniciar uma conversa, de forma que a gente possa ter uma conversa aberta, ou buscar até mesmo um profissional para ajudá-lo, se for o caso, e até um profissional, se orientar com esse profissional e buscar ajuda suficiente, às vezes, se for necessário, para que você possa ter uma conversa mais adequada. Então, tudo isso são coisas que nós precisamos discutir, precisamos conversar, precisamos falar sobre isso para ajudar os pais.